Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live de resolução do IFB ao vivo aqui nas redes sociais. Eu sou o professor Henrique Costa, transmitindo hoje direto aqui da nossa sala na Faria Lima, em São Paulo. Vamos resolver 4 questões sobre planejamento financeiro, questões para a prova do CEA. Hoje era para estar aqui o professor Thomas, né, apresentando lá direto do Rio de Janeiro. Um problema aqui no link de gravação dele está impedindo ele participar. Para a gente não perder o horário, combinado com todo mundo de 5h30, eu vou começar, como ontem, respondendo às questões que estão na minha pauta. E se a gente conseguir resolver esse problema de conexão do link de gravação do Thomas, a gente põe ele ao vivo aqui. O Thomas, que está se deslocando para Tijuca, lá no Rio de Janeiro, onde ele está agora já terminando a turma do CPA 20 lá na Tijuca. Semana que vem ele começa a última semana aí, a parte preparatória do CEA, matemática financeira, a agenda lá da Tijuca dessa semana, né? Mas então ele está se deslocando, eu não sei se ele vai conseguir mandar a tempo aqui para eu colocar ele no ar. Então eu vou responder primeiro as minhas 2 perguntas e depois a gente responde as 2 perguntas que são do Thomas. Vou avançar então só aqui a primeira pergunta e entrar na que seria a que ele responderia, e seria a minha seria aqui a segunda, ó. Então vamos ver essa segunda questão, como é que ela aparece lá na sua prova do CEA, né? Um investidor tem uma carteira de investimentos de 10 milhões em diversos títulos públicos federais e títulos bancários. Ele pretende alterar a sua carteira dependendo do momento econômico. Para ter uma maior eficiência na aplicação, ele deveria desconsidere taxas e custos de corretagem. Muito bem. Então, é uma pessoa que está querendo, apenas analisando aqui o português da questão, né? É uma pessoa que está querendo aqui alterar os seus investimentos de acordo com o momento econômico. Ou seja, no momento ele está em título público federal e bancário, e ele pode, eventualmente, querer mudar essa carteira por um título pré-fixado, ou para ações, ou para fundos multimercado. Ou seja, ele vai ficar variando as suas aplicações, né? Ele não quer ficar sempre na mesma aplicação, ele quer acompanhar a movimentação da economia. E aí, o que ele deve fazer? Abrir um fundo exclusivo, abrir uma carteira administrada, evitar as trocas de posição da carteira, pois elas são tributadas no caso de carteira administrada, evitar trocas de posição da carteira, pois elas são tributadas no caso de fundo exclusivo. Bom, pessoal, essas 2 questões a gente já viu aí algumas vezes, essa questão de carteira administrada e fundo exclusivo. Quando é vantagem você usar uma carteira administrada e quando é vantagem você usar um fundo exclusivo. Lembrando que os 2 podem ser carteira discricionária ou não discricionária. Qual é a diferença? Carteira discricionária é aquela que o gestor do fundo, o gestor da carteira, toma as decisões em seu nome, em nome do cliente. E a carteira não discricionária é aquela que o gestor da carteira ou do fundo tem que perguntar ao cliente se ele pode ou não fazer uma determinada aplicação. Não é o caso da nossa questão, tanto faz se a gestão é discricionária ou não, porque ele está querendo saber só se é melhor ele colocar na carteira exclusiva ou no fundo, na carteira administrada ou no fundo exclusivo. E aí vamos lá para as alternativas, né? A grande questão aqui é a seguinte, ó, nota que essas 2 aplicações aqui, tanto títulos públicos federais quanto títulos bancários, na sua maioria, são títulos tributados. Então, são aplicações que têm tributação. Aplicações tributadas. Quando as aplicações são tributadas e o cliente pretende trocar de posição com frequência, é melhor ele estar num fundo exclusivo. Então, deixo aqui a primeira certa e a terceira é também razoavelmente certa, porque evita a troca de posições, pois elas são tributadas no caso de carteira administrada. Exatamente.
quando você troca de carteira, toda vez que você troca de aplicação na carteira administrada, você vai ser tributado. E como você vai ser tributado, você deveria evitar as trocas de posição, ou seja, só fazer essas trocas de posição quando quando for muito recomendado. Isso vale para uma pessoa que não tem condições de abrir um fundo exclusivo, o que a questão já demonstra que ela tem. É uma pessoa que tem 10 milhões, é uma carteira alta, é um investidor profissional, inclusive, poderia se qualificar assim, caso queira, né? Mais de 10 milhões investidor profissional. O valor aí de 10 milhões, o tamanho de um fundo exclusivo é independente. Cabe ao banco ou à corretora decidir qual é o tamanho de uma carteira para abrir um fundo exclusivo. Mas, normalmente, com 10 milhões já é possível abrir, já começa a ser economicamente interessante abrir um fundo exclusivo. E o fundo exclusivo tem exatamente essa vantagem. Ele evita a tributação na troca de posições. Então, se é um cliente que deseja trocar de posições com frequência, acompanhando a movimentação econômica, ele deveria abrir um fundo exclusivo. Portanto, a alternativa correta aqui, alternativa A. Caso ele não tenha nenhuma oferta ou não consiga abrir um fundo exclusivo por algum motivo, ele deve evitar as trocas de posição, pois elas são tributadas no caso da carteira administrada. Veja que essa resposta C, ela está parcialmente correta. Infelizmente, aqui eu não tenho o sinal de meio certo, né? Mas ela está meio certa. Ela está meio certa por quê? Porque tem uma que está completamente certa, que é a carteira, a alternativa A, abrir um fundo exclusivo. Qualquer pessoa que deseje trocar de posição deve abrir um fundo exclusivo. Se não for possível, aí sim se evita a troca de posições. Com certeza, a B está errada, né? Abrir uma carteira administrada é a pior ideia aqui, né? E evitar a troca de posição, pois elas são tributadas no caso de fundo exclusivo, é exatamente o contrário, elas são tributadas, a troca de posição é tributada no caso de carteira administrada. E aí eu queria só mostrar aqui no quadro branco, né, por que isso acontece. Vamos supor que esse camarada aqui tem título pós e ele quer vir para o pré. Então, é essa movimentação que ele está querendo fazer. Quando o juro está subindo, é melhor ele estar no pós-fixado. Então, aqui é o juro subindo. Ele deveria estar no pós-fixado. Quando os juros está caindo, ele devia vir para o pré-fixado, porque regra da caneta, quando o juro sobe, o valor do pré-fixado, quando o juro cai, o valor do pré-fixado sobe, quando o juro sobe, o valor do pré-fixado cai. A questão é a seguinte, ele aqui teve um rendimento, né? Então, ele agora acha que o juro vai cair, então ele vai vender a posição dele pós e vai comprar a posição pré. Então, ele vai migrar daqui para cá. Só que ele teve um rendimento aqui, nessa aplicação pós. Este rendimento aqui será tributado. Aí ele está aqui no pré. Agora ele acha que o juro vai começar a subir, ele vai vender o pré e vir para o pós-fixado. Ele, de novo, teve um rendimento aqui e será tributado novamente, ou seja, ele fica pagando imposto a cada troca de posição. Já no caso das carteiras administradas, do fundo exclusivo, acontece o seguinte, ó. Você vai colocar um fundo exclusivo aqui no meio. Então, quem vai, na verdade, juridicamente fazer a movimentação não é o investidor. Na carteira administrada, é o investidor que está fazendo a administração, mesmo que seja gestão discricionária, porque o corretor está agindo em nome do investidor. No caso aqui, não é isso que está acontecendo, né? É o próprio fundo, é a pessoa jurídica do fundo que está operando, ou seja, vendendo pós-fixado. Aqui teve um rendimento, mas esse rendimento ainda não é tributado. Por quê? Porque não foi resgatado do fundo. Lembra que o fundo de investimento só é tributado no resgate. Agora, para a Receita Federal, quando você troca de posição na pessoa física, é considerado um resgate. E no fundo de investimento, não. Quando o fundo troca de posição, ainda não é considerado um resgate. Então, esse rendimento estará isento. Da mesma forma, quando ele vier daqui para cá, ele teve aqui um rendimento no pré, mas esse rendimento estará isento de imposto. Por quê? Porque, de novo, quem está fazendo a movimentação, na verdade, é o fundo exclusivo.
Apenas quando ele sacar o dinheiro é que ele vai pagar o IR, né? Então, só quando o investidor sacar o dinheiro para usar é que ele vai pagar o imposto de renda, porque só aqui será considerado um resgate. Lembrando que o fundo exclusivo tem todas as regras do come cotas. Então, para uma pessoa que vai deixar o dinheiro parado, aí o fundo exclusivo já não é bom, porque o come cotas é uma regra tributária mais perversa do que a regra tributária da pessoa física. Isso vale muito a pena, o fundo exclusivo, para pessoas que trocam de posição. Portanto, pessoas ou que têm aplicações isentas, ou pessoas que não ficam trocando de posição com frequência, é mais recomendado que elas tenham a carteira administrada, ok? O fundo exclusivo é bom para quem troca de carteira. Não é só do pré para o pós. Se é uma pessoa que fica movimentando um monte de ações, também vale a pena ter o fundo exclusivo, né? Mas o fundo exclusivo ele só se justifica para pessoas que trocam de posição com frequência. Tá ok? É o caso do enunciado, uma pessoa que pretende acompanhar um momento econômico e, portanto, a melhor alternativa para ele é abrir um fundo exclusivo. Se não for isso, é melhor ele ter uma carteira administrada. Bom, muito bem, pessoal. Essas e outras questões, o Alan vai estar respondendo no nosso curso de resolução de questões ao vivo pelo Zoom, que começa no dia 26 de abril, daqui a 2 semanas, ao vivo pelo Zoom, aberto para todo o Brasil. Informações de inscrição aí na sua tela. Ele vai resolver 5 simulados com vocês, ok? 5 simulados aí sendo resolvidos ao vivo para você tirar todas as dúvidas. Um curso aí para quem já está estudando para a prova, né? Já tem um nível de conhecimento teórico, pelo menos, da matéria do CEA, e que quer agora treinar simulado, treinar questões, já fez um curso, seja com a gente, seja com terceiros, mas já fez um curso e agora está querendo se preparar para a prova. O Alan vai resolver 5 simulados com vocês, ok? Ao vivo, com a grande vantagem que você pode tirar a dúvida, não entendeu, ele explica de novo, com outras palavras, tudo isso ao vivo pelo Zoom. Curso de resolução de questões aí do CEA, 5 simulados aí para você resolver, para tá bala para a prova. Vamos para a próxima questão, que eu também vou responder, enquanto eu aguardo aqui a resposta do Thomas, apesar que, como eu disse, eu acho muito difícil o Thomas conseguir me mandar esses vídeos ainda durante essa live, porque o trânsito no Rio de Janeiro vai ter que estar muito bom e chegar na Praça Santos Penha a essa hora não costuma ser muito fácil, né? Ainda mais que o Rio de Janeiro já está com a economia praticamente reaberta. Então, eu vou aqui para a quarta questão, depois eu volto, se precisar, na 1 e na 3. Então, vamos lá. Questão número 4 aqui. Um cliente recebeu uma indenização e pretende fazer uma aplicação e criar uma renda com esse valor resultado de juros recebidos. Nesse caso, você recomendaria a aplicação em uma LFT, uma LTN, uma NTN-B principal ou uma NTN-B? Oi, essa é difícil. Essa é difícil. Eu diria que isso aqui já é quase que uma pergunta de CFP, né? A prova tem aí algumas perguntas de nível de CFP, e essa seria uma pergunta de CFP, né? É uma pergunta realmente de você analisar e dizer qual é a melhor recomendação de investimento para você. E neste caso aqui, a melhor aplicação é a seguinte, né? Como é que eu analiso isso aqui? A grande questão está aqui no enunciado. Ó. O que você precisa... as questões de qual é a melhor aplicação, isso aqui é a essência do módulo 2 do CFP. E que aparece uma outra questão aí na prova do CEA. Obviamente, você não precisa ter o nível de conhecimento que o CFP vai ser exigido, mas esse tipo de conhecimento precisa sim. Ele recebeu a indenização e pretende fazer uma aplicação e criar renda. Se ele pretende criar renda, quando você quer criar renda, você quer criar uma renda mensal ou anual? Ou a cada 10 anos? Obviamente é mensal, né? Eu gosto de receber salário mensal, não adianta eu receber salário a cada 10 anos, eu até me perco nas contas se acontecer um negócio desse. Então, o ideal aqui é você receber salário, você ter uma aplicação que te pague com regularidade, que te pague um determinado dinheiro com uma certa regularidade. O ideal seria ser mensal.
É muito difícil você ter uma aplicação que tem pagamento mensal de rendimentos. Basicamente, a única que eu conheço assim, mais popular, mais comum, né, é o fundo imobiliário. Existem outras, existem até CDBs que pagam cupom de juros mensal, mas é muito raro para investidores muito grandes. Das aplicações mais comuns, né, mais padronizadas, seria realmente o fundo imobiliário. Mas tem uma aqui que te paga rendimento a cada 6 meses, né? Que é justamente a NTN-B. Repara que todas as demais, a LFT, a LTN e a NTN-B principal, são títulos que a gente chama de título zero cupom. Ah, Henrique, o que é esse título zero cupom? Pois é, tá vendo como é que é importante estudar o CPA 10 para fazer a prova do CEA? Título zero cupom é aquele que rende assim, ó. Você aplica um determinado valor hoje, sei lá, 900, e no futuro você resgata 1.000, né? No caso da LTN, é exatamente isso que acontece, é pré-fixado. No caso da LFT, você vai pegar 900 mais a taxa Selic. No caso da NTN-B principal, você vai pegar 1.000, que é o pré-fixado, mais o IPCA. Né? Mas essa é a lógica de todo título zero cupom, que é o que está na alternativa A, B e C. São títulos zero cupons. Sei lá qual é o prazo disso aqui, 3 anos, 5 anos, 10 anos, de qualquer jeito, nada disso é bom para você resgatar, tirar renda. Por quê? Porque são títulos pré-fixados. Aí você vai... mas aí eu vendo um pouquinho dessas aplicações aqui. Pois é, se o juro sobe, o pré-fixado cai. Você vai correr risco de mercado se fizer isso. Aí tira mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho. Seria uma estratégia. O problema é o risco de mercado dessa aplicação. Sempre que você resgata um pré-fixado, você corre risco de mercado, que se o juro sobe, o pré-fixado cai, aí você resgata na baixa, né? Então, a LTN e a NTN-B seriam péssimas, são títulos pré-fixados, T está no meio. Ah, Henrique, mas a LFT é bom. A LFT é bom, mas dessas 4 aplicações que nós temos na alternativa, ela é a que paga menos juros. Por quê? Porque ela tem menos risco de mercado, né? O risco de mercado é mitigado, é quase zero. Então, é uma aplicação muito ruim para alguém viver de rendimento. Para que você vai receber menos juros se você tem esta aplicação aqui, que se você ficar vivendo do cupomzinho de juro que ela te paga a cada 6 meses, você não corre o risco de mercado, porque você não vai fazer nenhum resgate no meio do caminho. Porque essa aplicação, ao invés de pagar esse negócio aqui que está no fim, ela vai te pagar assim, ó. Você vai aplicar um determinado valor hoje, sei lá, 1.000, vai aplicar 1.000 e vai resgatar os mesmos 1.000. Pode ter um ágio ou um deságio aqui no preço unitário, tá ok? Estou dando um exemplo dela ao par. Só que aí você vai ficar recebendo rendimentos a cada 6 meses. Ah, mas não é mensal, Henrique. Se fosse mensal era melhor ainda. Se o banco me oferecer um CDB mensal, e para grandes fortunas o banco tem esse produto, né? CDB com cupom de juros mensal, mas se não for uma pessoa tão rica assim, uma NTN-B paga a cada 6 meses. Então, eu gasto 5.000 por mês, faço a NTN-Bs que me paguem 30.000 de rendimento por semestre, né? Isso dá 5.000 por mês. Essa é uma lógica aí de planejamento financeiro, por isso que a NTN-B é melhor. E aí, o preço do título pode cair, pode subir, tanto faz, porque esse cupom aqui vai ser pré-fixado, ele nunca vai mudar. Então, vamos supor que ele está aqui a R$50, ele vai ser sempre R$50, não importa se o juro subir ou cair. E como é uma NTN-B, você está protegido da inflação, ou seja, esses cupons de juros vão ser corrigidos pelo IPCA, né? Assim como o valor do seu principal aqui no final. Então, você se protegeu de um risco de mercado alto, que é a inflação, e ainda por cima não está correndo risco de mercado, porque a sua ideia não é resgatar, é efetivamente esperar o vencimento. Lembrando que o título pré-fixado, ele tem um risco de mercado mitigado, o risco de juros, né, de mercado ligado a juros é mitigado caso você aguarde o vencimento, que é o caso desse investidor. Ele não pretende resgatar, ele pretende aguardar o vencimento, né? Porque ele quer criar renda com o resultado dos juros recebidos. Um único onde você vai receber juros ao longo do período é a NTN-B. Tá claro, pessoal? Uma questão aí
bem sofisticada, né, para a prova do CEA, já é, como eu disse, já é uma questão de CFP, isso aqui se caísse no CFP não seria uma surpresa. Aparece, às vezes, uma questão assim de uma recomendação bastante que engloba a necessidade de renda do cliente com o produto financeiro. Não é muito comum, mas pode aparecer, né? Como eu disse, aliás, uma pessoa que estudou e que está craque no CEA, ela faz o módulo 2 do CFP e metade do módulo 1. E talvez algumas questões do módulo 3. Acho que não consegue fazer o módulo 3 nem metade, mas algumas questões do módulo 3 que a Previdência vai fazer. Isso para o craque do CEA, né? Para quem não, para quem está dominando, chega aí a fazer 90%, 95% da prova do CEA, e pega uma questão dessa, e se você pegou essa questão e achou fácil, parabéns, pode se preparar para o CEA, tira o CEA e vai se preparar para o CFP, porque você tem você já está com uma capacidade analítica para as questões do CFP bastante desenvolvida. Bom, essa e outras questões o Cristiano vai estar respondendo aqui mesmo, de onde eu vos falo hoje, da Faria Lima, a partir do dia 26 de abril. Cristiano que estará aqui nesta sala aqui, ministrando a partir daquela parte de frente ali, né? Ali o projetor, né? Tudo certinho, aqui a nossa vista para a Avenida Faria Lima. Dessa parte aqui onde eu estou, não dá para ver o prédio preto do antigo Unibanco, atual Itaú, mas ele vai estar por aqui, com turmas de segunda a quinta-feira, CPA 10, CPA 20, CEA, e o CEA começando no dia 26 de abril, e terminando ali no dia 13 de maio. Excelente data, 2 semanas para você se preparar, para você terminar o curso, resolver questões e se preparar para a prova de CEA, que vai ser retomada a partir do dia 1º de junho, e com a evolução que a gente está vendo aí nas liberações das atividades econômicas na maioria dos estados, não temos mais muita dúvida que as provas da Ambima efetivamente vão retomar no dia 1º de junho, né? Nós já vemos aí praticamente todos os estados diminuindo as restrições, e se não voltando à normalidade, mas já diminuindo bastante as restrições. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente evoluiu uma fase, apesar de ainda estar bastante restrito, nada, só comércio essencial, mas evoluímos uma fase, passamos da emergencial e hoje estamos na tal da fase vermelha. Rio de Janeiro já retomando o comércio, região sul do país já retomando o comércio, né? São Paulo retomou as aulas, tanto é que a gente está ministrando cursos essa semana na Avenida Paulista, ministramos cursos já esse fim de semana em Curitiba e no Rio de Janeiro. A partir do final de semana também tem aí turmas em Porto Alegre, né? Que também está retomando já suas atividades econômicas, a gente já está liberado para ministrar cursos. Ribeirão Preto e Fortaleza também tem turmas já começando, portanto, a gente vai aí voltando à normalidade, e não tenho muita dúvida que a Ambima, que foi bastante precavida para não ficar adiando toda hora a prova, já passou para 1º de junho, e a evolução do quadro mostra que a gente tem aí mais algumas semanas da pandemia mais forte, e depois a gente deve começar a ter um relaxamento das medidas de restrição. Certo ou errado não é nosso assunto, mas é o que parece que está acontecendo, né? Bom, deixa eu ver aqui se o Thomas conseguiu me responder. Não. Como eu imaginei, ele está se deslocando para o curso, né? A gente tem o padrão de chegar 1 hora antes nos cursos. O curso lá na Tijuca vai começar às 7 horas, então umas 6 horas ele já deve estar por lá. Eu vou responder as 2 questões dele, e deixa eu só passar aqui a apresentação para vocês não verem a resposta antes de ler o enunciado, né? 2 questões bastante interessantes aqui do Thomas. Vamos lá, então, para as questões dele, né? Opa, a resposta. Agora sim. Um cliente possui a seguinte alocação de ativos em sua carteira: poupança 20%, CDB 10%, LCI 10%, LTN 60%. Neste caso, o fator que mais poderá prejudicar a performance da carteira deste cliente será: alternativa A, vou pegar aqui a minha setinha, alternativa A, o aumento da inflação, alternativa B, a queda da inflação,
Alternativa C, o aumento da taxa Selic. Alternativa D, a queda da taxa Selic. Bom, muito bem, pessoal. O que acontece com esse cliente é o seguinte. Repara que ele está 60% exposto em título pré-fixado. Ou seja, a maior parte da carteira dele é uma carteira pré-fixada. Uma carteira pré-fixada, como essa, que é um pré-fixado puro, né? Ela tem dois riscos. O risco da inflação e o risco da taxa Selic, ok? Então, ela tem os dois riscos, de aumento de juros, relacionado a juros e relacionado à inflação. Só que o que mais afeta uma LTN, que é um título de curto prazo ou médio prazo, não é a inflação. O aumento ou redução da inflação não é relevante no caso de uma LTN. Seria relevante num título de mais longo prazo. Um título, por exemplo, uma NTNF de um prazo de 10 anos, que são normalmente prazos mais longos, uma debênture, que são prazos mais longos, e normalmente esses títulos de prazo mais longos estão até protegidos da inflação. Eles são uma taxa pré mais um componente pós, que é a inflação, né? Eles corrigem pelo IGPM ou pelo IPCA. É muito raro você encontrar um título de longo prazo sem a proteção da inflação, principalmente no cenário brasileiro, onde a gente tem um histórico de inflação recente. A inflação terminou em 94, a hiperinflação. Pois é recente, né? Nos conceitos econômicos é recente, A gente ainda tem um trauma muito grande desse troço voltar. Imagina o seu cliente viveu a época da hiperinflação e ele tem muito medo da inflação voltar, então ele quer se proteger desse troço. A gente ainda tem um trauma desse período inflacionário bastante grande. Então, o que acontece, né? A inflação, com títulos de curto ou médio prazo, a inflação afeta, mas não é o principal. O principal aqui é a taxa de juros e regra da caneta de novo. Se o juro sobe, o valor do pré-fixado cai. Portanto, o maior risco desta carteira está ligado a esta LTN, e aí a gente está preocupado com o aumento da taxa de juros. Repara que essas três outras aplicações aqui, tanto a LCI quanto o CDB, são títulos pós-fixados, na sua grande maioria, e a poupança é uma aplicação horas pós, horas pré. Não importa muito, né? Mas ela pode estar num momento pré-fixado. A poupança, quanto maior a taxa Selic, pior fica, né? Por quê? Porque à medida que a Selic vai aumentando, a poupança passa a ser pré-fixada e aí ela vai cada vez ainda no mínimo. Você imagina uma inflação de 40%, uma Selic de 40% ao ano e você recebendo só 6%, né? Péssima aplicação. Então, a poupança tem essa característica. Henrique, mas ela é pré. Ela é pré. Então, ela é pré, então ela também pode ser pós, ela pode ser 70 da Selic, só quando a Selic está baixa, tá? Quando a Selic aumenta, ela passa a ser pré-fixada. A regra da poupança a gente já falou exaustivamente, até 8,5% ela é pós, mais do que 8,5% ela vira pré, pós é 70 da Selic, pré é 0,5% ao mês. O grande problema aqui é na LTN. A poupança também é arriscada, né? Também tem esse problema do aumento da taxa de juros, e a LTN, com certeza, se o juros sobe, o valor da LTN cai. Portanto, é uma carteira muito exposta à taxa de juros, e aí a preocupação é com o aumento da taxa Selic. É uma carteira muito boa, que seria bem recomendada, quando o momento é de queda da taxa Selic, ok? Bom, essas e outras questões do Thomas, né, que é este que está aparecendo aí na imagem aqui, espelho, fica difícil, né? A gente tem que apontar para o lado ao contrário. O Thomas, que está aí na imagem, estará nesta bela paisagem, na praia de Botafogo, no nosso escritório, na Zona Sul do Rio, na Rua da Passagem, número 83, turmas aos sábados, a partir do dia 8 de maio. O Thomas vai estar aí com vocês nessas turmas a partir de 8 de maio, CPA 10, CPA 20, o CFP também iniciando no dia 8 de maio. Ok, pessoal? Então, vamos então para a última questão, que é a questão de número 3, né? Questão também do Thomas.
Vou avançar aqui, apesar que a resposta da segunda vocês já viram. Questão de número 3 está aí na sua tela. Um cliente de perfil conservador analisa a rentabilidade anual de 2 fundos de investimento. Qual deles você recomendaria? Fundo A, 102, 104, 95, 103, 97 e 105. Fundo B. Fundo B. 98, 97, 98, 98, 97 e 98. Você recomendaria, então, o fundo A, pois tem maior rentabilidade, o fundo B, pois tem menor volatilidade, o fundo A, porque ele tem maior volatilidade, ou o fundo B, pois ele tem menor rentabilidade. Muito bem. O negócio aqui é o seguinte, pessoal. O negócio aqui é o seguinte. A questão é ter maior volatilidade é uma coisa ruim, ninguém vai recomendar uma coisa porque tem maior volatilidade, então você já pode tirar C. Henrique, não sei, poxa, maior volatilidade é maior risco, né? Alguém vai querer alguma coisa que tenha maior risco e menor. Não tem nenhuma aqui que está falando menor rentabilidade, né? Perfeito. Se tivesse alguma alternativa aqui falando de menor rentabilidade, também não precisaria. Se você quiser ser preciso aqui na sua resposta, você deveria analisar o desvio padrão das duas alternativas e a média de retorno das duas alternativas. Então, você faria o cálculo, a gente vai mostrar esses cálculos estatística mais para frente, ok? Mas você, tecnicamente, deveria fazer a conta do desvio padrão e a conta da média. Nós vamos mostrar isso em breve. Mais umas 3, 4 semanas a gente vai entrar nas contas de estatística com HP12C. Você poderia resolver também pelas fórmulas, né? Essas fórmulas são fáceis, vê aí a fórmula do desvio padrão. É ruim de usar, demora muito. Melhor fazer pela HP. Não percam, né? Antes da volta das provas, a gente já está falando dessa parte. Agora, o que acontece? Agora, nem preciso fazer a conta para conseguir ver qual que tem maior rentabilidade e qual que tem menor volatilidade. Para mim, é nítido que o fundo A rende mais. Se você tirar a média, você está vendo aqui no fundo A, que as rentabilidades frequentemente estão acima de 100, variam bastante, mas frequentemente estão acima de 100. Portanto, é verdade que o fundo A tem maior rentabilidade. E é verdade também que o fundo B tem menor estava lendo rentabilidade, não, menor volatilidade. E é verdade também que o fundo A tem maior volatilidade. Por quê? Porque você repara que o fundo B está sempre ali em 98, 97. Você percebe que ele não varia muito, enquanto o fundo A varia muito. Lembrando que é volatilidade. Volatilidade é o sobe e desce. Então, enquanto o fundo A rende assim, o fundo B rende assim. O fundo B tem menor volatilidade. É verdade, ele tem menor volatilidade. Isso é verdade também. E a única coisa aqui que é mentira é que o fundo B tem maior rentabilidade. Não é verdade, dá para ver. Se você fizer a conta da média, você vai ver que não é. E visualmente já dá para ver. Então, a gente já tinha falado que não pode ser a alternativa A, C, porque é um absurdo você recomendar uma coisa que tem mais volatilidade simplesmente pelo fato de ter mais volatilidade. E já vimos que a alternativa D de dado está errado porque o fundo B não tem maior rentabilidade, ele tem menor rentabilidade. A sua dúvida, portanto, tem que estar entre a A e a B. Eu recomendo o fundo A porque tem maior rentabilidade ou o fundo B porque tem menor rentabilidade. E aí é muito simples, pessoal. O arrojado está preocupado com o retorno, não se importa muito com o risco, ele prefere o de maior rentabilidade. O conservador prefere prefere não perder, não se importa muito com o retorno. Portanto, como a alternativa pergunta de um cliente conservador, a alternativa correta aí, a alternativa B de bola. Se fosse um cliente arrojado, eu recomendaria o fundo A. Tá ok?
Muito bem, pessoal. Estamos aí respondidos com essas 4 questões, quatro questões que o Thomas também estará aí no Rio de Janeiro, na Rua da Passagem, na nossa sede em Botafogo. Sede de Botafogo, que vai ter sua última turma aí na Rua da Passagem. Estamos de mudança de volta para Voluntários da Pátria. Em breve estaremos de volta na Voluntários da Pátria 190, aquele prédio ali, ó. Acho que dá para ver ele daqui. Quer ver, ó? Cadê? Tá na cadeira aqui, ó. Não, não dá para vê-lo. Não dá para vê-lo. Aqui é o prédio da Coca-Cola. É um desses prédios aqui, mas ele não é tão alto assim, mas é um desses prédios aqui, ó. Voluntários da Pátria é um desses prédios aqui. Eu acho que ele está atrás dessas arvorezinhas. Isso aí deve ter sido batido do Cristo, né? Lá, não lá do alto, do caminho, né? Do meio do caminho. Essa foto aí, né? Uma foto clássica aí do Rio de Janeiro. Mas o Thomas vai estar aí a partir do dia 10 de maio com as turmas de CEA, a turma de final de semana, de sábados, em Botafogo só vai ter CPA 10 e 20, mas a turma de durante a semana, aí sim tem aula de CEA, com o professor Thomas, que está encerrando a turma de CEA lá em Botafogo, né? Está no meio dela, na verdade, lá na Tijuca. E aí, na sequência, repara aí, ela terminando 3 dias antes aí de iniciar junho, né? 4 dias antes de iniciar junho, ou seja, 4 dias antes da retomada das provas, fazer essa turma aí, estudar mais uma semana até o dia 1º de junho. No dia 1º de junho, a Ambima ainda vai começar a fazer as inscrições. Lá pelo dia 8 de junho, você já consegue fazer prova. E aí, é um bom período aí para você se preparar com essa turma que o Thomas vai oferecer na bela praia de Botafogo, né? E se você está em outra cidade, também não precisa se preocupar, porque o IFB está presente aí de Porto Alegre a Manaus. Turmas aí espalhadas pelo país inteiro. Basta entrar em contato com a gente no telefone, no e-mail, no WhatsApp que está aí na sua tela, ou no nosso site ifb.net.br, para ver aí a agenda dos cursos presenciais. E se você prefere online, não tem problema, o IFB também tem turmas online para você. É isso, Thomas. Infelizmente não deu tempo, vai ficar para o aplicativo, né? A gente vai ficar no aplicativo. As suas respostas vão para o aplicativo, já que eu não consegui abrir aqui o arquivo dos vídeos. Mas tá aí. Pessoal, boa noite. Amanhã são questões de agente autônomo de investimento, operações de derivativo, né? Para a prova de sede, a gente retoma na segunda-feira, com questões de fundo de investimento. Na quinta-feira, uma live no Instagram, 19h13, com o professor Tiago, a professora Daniela e o professor André. Tiago de Brasília, Daniela de Goiânia e o André do Rio de Janeiro vão comentar para você no detalhe o módulo 1. Então, se na quinta passada a gente estava falando para as pessoas que estavam querendo começar a estudar para o CFP, e o material está lá, tá aí no IGTV, no Instagram, no Facebook, no YouTube, o material está em todas as redes sociais, o material aí já gravado, né, da live que a gente fez quinta passada. E amanhã, para quem está estudando ou está pensando em estudar para o CFP, o detalhe do módulo 1. Nós vamos fazer 1 hora de live só falando do módulo 1, quinta-feira, 19h13, com o Tiago, a Daniela e o André, e mais um aluno que está estudando, se preparando para fazer a prova. Que ele vai contar para vocês as dificuldades dele como aluno, que a gente sabe, porque a gente dá aula presencial, né? Então a gente sabe as dificuldades que os alunos têm, mas nada melhor do que ouvir do próprio aluno as dificuldades que ele está enfrentando para se preparar para o módulo 1 do CFP, né? Mesmo que você não esteja se preparando para o CFP, esteja pensando no CEA, já vai pensando no próximo passo, né? Aproveita a live, vê com calma,
é um momento que a gente pode interagir, as lives do CFP, diferente dessas, a gente consegue responder ao vivo as dúvidas dos alunos, então é muito, muito bacana, né? São lives muito interessantes. Ok, pessoal? Então, segunda-feira, voltamos questões de fundo de investimento, amanhã questões de derivativos para a prova do agente autônomo, quinta-feira, amanhã com o André, também do Rio de Janeiro, e com o Gustavo, aqui de São Paulo. E na quinta-feira é a live do módulo 1 do CFP. Boa noite, pessoal! Até amanhã! E o pessoal que volta para o CFP até segunda-feira.